Que vamos ao TSE. Começa agora a sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral. Acompanhe. Cumprimento inicialmente o ministro Toffoli, que mais uma vez está presente conosco, colaborando com os nossos trabalhos. Cumprimento o ministro Gilmar Mendes, que hoje também está conosco. Ministro Antônio Carlos Ferreira, corregedor-geral da Justiça Eleitoral. Cumprimento o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, ministro Floriano de Azevedo Marques, ministra Estela Aranha, doutor Alexandre Espinosa, vice-procurador-geral eleitoral. Cumprimento os senhores advogados, servidores e todos que acompanham essa sessão plenária. Faço um cumprimento especial aos professores e estudantes do curso de Direito da Ânima Educação do Butantã de São Paulo. Informo que não haverá sessão administrativa e, portanto, dou início à sessão jurisdicional, cumprimentando o senhor secretário, João Paulo Oliveira, a quem solicito que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 3 de março de 2026. Presidência em exercício do senhor ministro Nunes Marques. Presentes à sessão os senhores ministros André Mendonça, Dias Toffoli, Antônio Carlos Ferreira, Vilas Boas Cueva, Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. A ausência justificada da senhora ministra Carmen Lúcia Presidente. Às 19h16 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 5 processos e a sessão foi encerrada às 20h26. Indago aos senhores ministros se há alguma observação, anotação ou retificação a ser feita em relação ao conteúdo da ata que acaba de ser lida. Não havendo, declaro-a aprovada. Apregou para julgamento o primeiro item da pauta. Recurso ordinário eleitoral 0600-00156, proveniente de Fortaleza, Ceará, de relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira. Trata-se de recursos ordinários interpostos contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que julgou procedente representação por captação e gastos ilícitos de recursos de campanha, ajuizada contra candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022. A pedido de sustentação oral, cumprimento os advogados. Leitura de relatório, né? Indago aos advogados se dispensam a leitura do relatório. Dispensada a leitura dos advogados, cumprimento e já passo a palavra à doutora Sara Campelo Sombra, que está presente no plenário, que falará pelo recorrente e recorrido, Heitor Rodrigo Pereira Freire, pelo prazo de 10 minutos. Bom dia. Excelentíssimo senhor presidente, quem cumprimento, excelentíssima senhora ministra e demais senhores ministros que compõem essa egrégia corte, a quem cumprimento na pessoa do ministro, doutor relator Antônio Carlos, ilustre representante da Procuradoria-Geral Eleitoral, servidoras e servidores, colegas advogadas e advogados e todos que nos acompanham presencial e remotamente. Excelências, o Tribunal Regional do Estado do Ceará julgou procedente representação fundada no 30A e cassou o diploma do recorrente, candidato, senhor Heitor Freire, deputado federal não eleito nas eleições de 2022, ocupando a vaga de suplência. Contudo, o Tribunal Regional formou maioria para manter válidos os votos da legenda, sob fundamento expresso de que não ficou evidenciada a fraude ou abuso de poder econômico. E é justamente essa questão que nós trazemos ao crivo e análise dessa egrégia corte. E me permitam-me fazer a seguinte indagação. É possível cassar o diploma de um deputado com base em suposições, ao tempo que o próprio acórdão reconhece que não ficou comprovado a fraude ou abuso de poder econômico? Ministro Antônio Carlos,
entendemos que não, né, e o fazemos de acordo, em consonância com a jurisprudência iterativa dessa egrégia corte. E para que fique claro aqui, nós não estamos questionando, excelências, a decisão, o acerto ou desacerto da decisão do TRE-Ceará quanto à manutenção dos votos da legenda, e sim o fundamento utilizado e adotado na conclusão do voto. Porque, ao tempo em que o acórdão reconhece a inexistência de fraude ou abuso de poder, o próprio acórdão admite que a ausência da gravidade necessária a comprometer a legitimidade de pleito e o desequilíbrio das eleições, requisitos necessários para a configuração do 30A. Porém, pelos mesmos fatos, ele aplica pena máxima apenas ao candidato. O que a gente observa é que não houve uma uniformização na valoração dos fatos, nem o tratamento jurídico igualitário na valoração probatória. Portanto, observa-se uma incoerência decisória grave e, se a fraude ou o abuso não ficaram devidamente comprovados, então, como justificar a cassação individual do candidato? Então, é essa questão central. Aqui passo a análise de Vossas Excelências. E reiterando que o artigo 30A ele possui natureza sancionatória gravíssima e exige o mesmo rigor probatório compatível. A jurisprudência desse tribunal ela é iterativa no sentido que é indispensável a demonstração da prova robusta quanto à má-fé, quanto ao desvio qualificado e quanto à relevância jurídica necessária, apta a macular a normalidade das eleições, ministro Dias Toffoli. Então, a inconsistência contábil, falhas formais, a desorganização documental que tenha levado à desaprovação da prestação de contas, por si só, não basta. Aproveito e cito aqui, peço vênias para citar um precedente importante dessa corte, o agravo regimental no recurso ordinário 060-14-7383, Tocantins, do relator do ministro Alexandre de Moraes, que a existência de irregularidades contábeis não é suficiente por si só para demonstrar a destinação ilícita ou a prática de caixa 2, nem a relevância jurídica necessária para macular a moralidade das eleições. Portanto, excelências, no caso concreto, quanto aos valores do Fundo Especial do Financiamento de Campanha, FEFEC, alusivos aos gastos com atividade de militância, o acórdão ele reconhece expressamente que não foi possível identificar a destinação final dos recursos. Certo? Então, e menciona que houve apenas indícios do desvio ou de compra de apoio político, ministro Stella. Então, o acórdão também menciona que há um procedimento investigatório criminal em tramitação justamente para aprofundar essa apuração. No caso, foram irregularidades relativas a pagamentos de atividade de militância referente a saques, compensações de cheques e transferências realizadas na data de 20 e 30 de setembro de 2022, para pagamento de atividade de militância. Todos esses pagamentos encontram-se nos extratos bancários das contas, certo? De modo que não se impediu a rastreabilidade pela Justiça Eleitoral. Destaca-se aqui que a ausência de documentação formal da documentação, ela não se reverte automaticamente, ministra, em destinação ilícita. Certo? Sem a prova da compra de votos, sem a prova da formação de caixa 2 ou do desvio qualificado, a conclusão condenatória ela se base sobre hipótese. E suposição jamais pode sustentar uma cassação. O segundo ponto nuclear reputaram-se desproporcionais os gastos com serviços de advocacia e contabilidade na cifra de 1.050.000. Contudo, como se sabe, a legislação ela afasta qualquer limite para esses gastos. No conjunto probatório consta o contrato formal realizado para o candidato, não só para o candidato, mas também para outros 4
candidatos em regime de rachadinha, contemplando 5 candidaturas. Houve, os pagamentos foram via extratos bancários identificados, houve produção de prova testemunhal e a prestação de serviço. O acórdão, ele não questiona sequer se o serviço foi prestado ou não, ministro Floriano. O que ele questiona são os valores, e o faz comparando com outras campanhas. Porém, a campanha são estruturas, contexto e momentos diferentes, certo? Se utiliza de uma tabela para comparar investimentos, gastos com a advocacia de outros cargos. Lá nessa tabela que se utiliza, também tem gastos irrisórios de campanha grandes com a advocacia. Porque também eu vou presumir que essa omissão formou-se, ou também foi formação de caixa 2, se há devida prova concreta, também não se pode. Então, sem a prova da destinação ilícita, não tem como presumir o dano qualificado necessário para o 30A. Por fim, já caminhando por final, é importante mencionar que não houve uma instrução probatória compatível para demonstrar o desvio de finalidade. Basicamente, houve o translado do processo de prestação de contas para ser processado e analisado sob o crivo do 30A. Não houve, pelo autor da ação, nenhum pedido de prova técnica complementar, não houve pedido de prova testemunhal ou qualquer outro elemento robusto para comprovar a destinação ilícita. Em um resumo geral, não se comprovou caixa 2, compra de votos ou apropriação indevida. Então, a gente admite, sim, que houveram falhas formais do ponto de vista contábeis, ainda que graves, e motivaram a desaprovação da prova da prestação de contas. Porém, falhas formais não é sinônimo de fraude. E sem a fraude devidamente comprovada, para o 30A, ela não tem como sustentar uma cassação condenatória. Então, cientes e seguros de que não houve o desvio qualificado, não houve compra de votos, não houve o desvio qualificado, nós reiteramos aqui, pelo total provimento do recurso ordinário, para que seja mantido, né, o diploma rígido do recorrente e, igualmente, válidos os votos destinados à agremiação partidária. Muito obrigada. Concedo a palavra ao doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, vice-procurador-geral eleitoral, pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, ministro Cássio Nunes Marques, na pessoa de quem cumprimento a todos. Como já alegado pela advogada, o caso trata de captação e gastos ilícitos de recursos em campanha, infração gravíssima prevista no artigo 30A. No caso em tela, ficou comprovado a malversação de mais de R$1.600.000 oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha pelo então candidato. A minha manifestação vai concentrar em 2 pontos: a robustez dos motivos que fundamentaram a cassação do diploma e a imperiosa necessidade de anulação de todos os votos auferidos pelo candidato, não os aproveitando sequer para a legenda, que é o objeto do recurso do Ministério Público. No caso da cassação, a prova dos autos ela é contundente em demonstrar que o representado conferiu destinação desconhecida a R$618.000 de recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ele realizou diversos saques e transferências a pessoas não identificadas. O próprio acordo recorrido, ele consta que o candidato realizou diversos saques e compensações no período de 21 a 30 de setembro de 2022, nos valores de R$250 a R$700, sem qualquer justificativa e nem apresentando comprovante da suposta militância que seria destinada a esses valores. Soma-se a isso também a comprovação irregular de mais de R$1 milhão supostamente gastos com serviços contábeis e advocatícios. A alegação, como disse a senhora advogada da tribuna, da inexistência de limite de gastos com serviços advocatícios e contábeis, eles não autorizam a convalidação das irregularidades comprovadas nos autos. Foi comprovado nos autos a absoluta desproporcionalidade desses valores.
Para se ter uma ideia, as despesas advocatícias do representado foram 8 vezes maiores do que as do candidato a deputado federal mais votado no estado do Ceará, e quase o dobro daquelas do próprio governador eleito. No tocante à contabilidade, a desproporcionalidade é maior. O gasto foi 65 vezes maior que o do deputado mais votado. Além disso, essas condutas elas não podem ser consideradas meras falhas contábeis. Elas representam uma grave violação das regras de financiamento apta a comprometer substancialmente a moralidade, a transparência e a legitimidade da eleição, atraindo incontestavelmente a sanção da cassação do diploma previsto no 30A. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará andou bem ao cassar o diploma, mas ele, por maioria, foi de 4-3, equivocou-se ao determinar o aproveitamento dos votos para o partido. É basilar a compreensão de que a cassação por ilícitos eleitorais graves atrai a aplicação do artigo 222 do Código Eleitoral, impondo a nulidade dos votos para todos os efeitos, que é na linha da jurisprudência desse tribunal, não podendo ser validado por nenhum outro ângulo, nem mesmo para beneficiar a legenda. Dessa forma, senhor presidente, ratifica a Procuradoria-Geral Eleitoral a manifestação já lançada nos autos pelo não provimento do recurso do representado, mantendo-se a cassação do seu diploma, e pelo provimento do recurso do Ministério Público para que se cumpra o comando do artigo 222 do Código Eleitoral, declarando-se a anulação total dos votos por ele recebidos e determinando a retotalização do quociente eleitoral e partidário. Passa a palavra ao relator, ministro Antônio Carlos Ferreira. Muito obrigado, senhor presidente. Eu peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura dos trabalhos. Uma saudação especial aos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, que hoje, para nossa honra e alegria, compõem esse colegiado. Uma saudação especial também à doutora Sara Campelo, ao vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa. Senhor presidente, o voto é longo, tem 88 páginas, porque são 2 recursos, um recurso do candidato, outro do Ministério Público Eleitoral, e foram muitas as alegações. Eu procurei em meu voto responder a cada uma delas. Mas, em suma, o Tribunal Regional Eleitoral reconheceu violação do artigo 30A, que é o objeto do recurso do candidato, mas não anulou os votos do candidato, que é o objeto também do recurso do Ministério Público Eleitoral. Eu peço licença, presidente, eminentes colegas, para ler a ementa, que também é longa, e se for necessário, eu presto os esclarecimentos, eventuais esclarecimentos. Eu digo na ementa, senhor presidente, recursos ordinários eleitorais interpostos por candidato eleito suplente de deputado federal nas eleições de 2022 e pelo Ministério Público Eleitoral contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, que nos autos de representação fundada no artigo 30A da Lei 9.504, julgou procedente o pedido para cassar o diploma do candidato em razão de gastos ilícitos com recursos do FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mantendo, contudo, o cômputo dos votos para a legenda partidária. São 2 questões em discussão. Primeiro, definir se restou configurada a prática de captação ou gastos ilícitos de recursos nos termos do artigo 30A da Lei 9.504. E segundo, estabelecer se a cassação do diploma impõe a anulação dos votos recebidos pelo candidato para qualquer fim, com recálculo dos quocientes eleitoral e partidário. O artigo 30A da Lei das Eleições tutela, na perspectiva da disputa eleitoral, a moralidade, a transparência, a lisura e a igualdade, de modo a coibir a interferência do poder econômico no sistema político eleitoral e resguardar que o processo eleitoral reflita a vontade popular
e não a capacidade financeira dos participantes do prélio eleitoral. Embora a desaprovação das contas de campanha ou a irregularidade nela consignada isoladamente não implique automática incidência da grave sanção do parágrafo 2º do artigo 30-A da Lei 9.504, a referida norma tutela a lisura das normas relativas à arrecadação e gastos eleitorais, o que inclui as regras regentes da prestação de contas eleitorais. O descumprimento das regras relativas ao uso de recursos públicos na campanha eleitoral, por si, constitui causa de pedir apta a ofender os bens jurídicos protegidos pelo artigo 30-A da Lei 9.504 e que a potencialidade de o ilícito desequilibrar o pleito não constitui requisito para a incidência das sanções previstas no parágrafo 2º do aludido dispositivo. A procedência da representação do artigo 30-A da Lei 9.504, de 97, não demanda a comprovação de fraude ou de abuso de poder, bem como é despiciendo aferir se a causa de pedir fática teve o condão de desequilibrar o pleito. Quanto à ausência de comprovação de gastos custeados com recursos do FEFEC, no somatório de R$ 618.671,00. O recorrente sustenta que a totalidade da quantia foi utilizada para o pagamento de ativistas de campanha, os quais se negaram a assinar os respectivos contratos após o não pagamento da integralidade do valor pactuado. Para tanto, faz menção aos depoimentos prestados em juízo por ele, o próprio recorrente, e pelas testemunhas de defesa. O interesse pessoal e o jurídico do depoente na solução do litígio fragiliza sobremaneira esse meio de prova, notadamente quando desacompanhado de outras provas ou são a elas contrário. No caso, além de não ter sido apresentada prova acerca da alegada recusa dos cabos eleitorais em assinar os contratos, nenhum candidato ou candidata pode se eximir da obrigação constitucional de apresentar a documentação mínima exigida para viabilizar a fiscalização do uso regular do dinheiro público. Ante notória potencialidade de desequilibrar o pleito, a legislação eleitoral estabelece que o descumprimento dos limites previstos para a contratação de pessoal destinado às atividades de militância e mobilização de rua sujeitará o responsável ao crime de corrupção eleitoral e à prática de abuso de poder. Embora sabedor das exigências legais, até porque estava concorrendo à reeleição ao cargo de deputado federal, o ora recorrente, nos autos da prestação de contas, não prestou nenhum esclarecimento e não trouxe nenhum documento alusivo às despesas. E, na presente representação, limitou-se a apresentar depoimentos de pessoas inequivocamente a ele vinculadas e, portanto, interessadas diretas no deslinde deste feito. É inconteste o desrespeito às normas regentes da transparência e do controle da movimentação de recursos públicos, não tendo o recorrente apresentado nenhuma documentação acerca das transações realizadas com recursos públicos na elevada soma de R$ 618.000, tendo sido realizadas saques, compensações de cheques e transferências a pessoas não identificadas, o que impossibilitou aferir tanto a real destinação da verba pública, quanto o respeito aos limites legais da contratação de pessoal. Sobre os gastos com serviços advocatícios e contábeis no montante de R$ 1.580.000, desacompanhados de prova da efetiva execução, dos quais R$ 900.000 foram doados para candidaturas inexpressivas e que não registraram nenhuma despesa eleitoral. O uso antieconômico de recursos públicos constitui objeto de apuração tanto para apreciar a regularidade do gasto em prestação de contas, quanto para apurar ilícitos de ordem financeira na campanha. Embora o candidato argumente que possui discricionariedade para definir como alocar recursos e qual estratégia adotar para fortalecer alianças, é sabido que a despesa eleitoral, mormente quando custeada com recursos públicos, obedece ao preceito da legalidade estrita.
A ausência de limite de gastos para o pagamento de honorários advocatícios e contábeis e a obediência ao teto legal para a campanha não constituem escudo protetivo para fins de exame dos fatos, no âmbito da representação do artigo 30A, ante o dever de as verbas do FEFEC serem aplicadas na sua específica finalidade, que é de promover a candidatura eleitoral destinatária dos recursos públicos. Sendo o documento fiscal a regra normativa para a comprovação dos gastos públicos, sua substituição por outros meios idôneos de prova pressupõe justificativa plausível e demanda que a prova complementar contenha todos os aspectos imprescindíveis da contratação, de modo a viabilizar a efetiva fiscalização das contas e garantir a transparência e a confiabilidade da transação. Na hipótese, diante de elementos indiciários de sobrepreço e malversação de recursos, hipóteses reconhecidamente admitidas como impositivas da exigência de detida comprovação do uso regular da verba pública, exigiu-se do candidato, no âmbito do seu processo de prestação de contas eleitorais, que fossem apresentadas as notas fiscais e justificativas que viabilizassem a fiscalização dos gastos. Tanto na fase de instrução quanto após o seu encerramento, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará flexibilizou por diversas vezes, mesmo sem ter sido apresentado justo motivo ou circunstância excepcional, prazos e marcos processuais do regramento regente, com o fim de possibilitar ao candidato a apresentação de documentos e explicações sobre as graves irregularidades verificadas em suas contas eleitorais. Contudo, nem mesmo nas hipóteses em que requereu a dilação de prazo e a apresentação de contas retificadoras, o ora recorrente nada fez, a exemplo do transcurso do prazo estendido para o atendimento das diligências requeridas no primeiro relatório preliminar e da alegada necessidade de apresentação de contas retificadoras após a emissão do primeiro parecer conclusivo, tendo permanecido inerte após novo prazo concedido pelo TRE do Ceará. Após a emissão do segundo parecer conclusivo do órgão técnico do TRE Ceará e do parecer do Ministério Público Eleitoral no mesmo sentido, respectivamente emitidos em 16 de dezembro de 2022 e 19 de dezembro de 2022, o ora recorrente apresentou contas retificadoras, tendo os autos sido encaminhados novamente ao órgão técnico, o qual exarou o terceiro parecer conclusivo, em 29 de dezembro de 2022. No derradeiro parecer, o órgão técnico consignou que o candidato efetuado o registro de receitas e de doações financeiras realizadas para deputados estaduais, antes omitidas, tendo consignado, quanto às glosas relacionadas aos serviços advocatícios e contábeis, pontuou que o candidato não se manifestou sobre elas, nem apresentou qualquer documento a fim de sanar tais irregularidades. O cenário revela patente descaso com as normas regentes do gasto público e inconcebível desrespeito às sucessivas flexibilizações levadas a efeito pela Corte Regional, com o fim de possibilitar a apresentação de documentos e esclarecimentos mínimos acerca de vultosos valores oriundos do FEFEC. O Acórdão Regional registrou, por meio de tabela comparativa, que os valores gastos pelo recorrente com serviços advocatícios e contábeis superaram com larga distância as candidaturas mais votadas para os cargos de deputado federal e deputado estadual, bem como para a chefia do Poder Executivo Estadual. Diante da ausência de um critério normativo fixo para aferir a aptidão dos fatos de malferirem o artigo 30A da Lei das Eleições, bem como da escassez probatória decorrente da inércia do candidato em elucidar os gastos, é plenamente pertinente a análise comparativa levada a efeito pelo acórdão regional, haja vista refletir a realidade econômica da circunscrição eleitoral em disputa e a capacidade financeira dos partidos envolvidos, já que responsáveis pela distribuição dos recursos públicos aos candidatos. É relevante o fato de que os 3 candidatos beneficiários das doações, que totalizaram R$ 900 mil, apresentaram simultaneamente, em 19 de dezembro de 2022, após a emissão do segundo parecer conclusivo da unidade técnica, retificação em suas contas de campanha para fazer
constar as controvertidas doações estimáveis realizadas pelo recorrente. Destacou o Aresto Regional que tais donatários não registraram nenhuma despesa eleitoral e deixaram de apresentar todos os comprovantes de receitas e despesas realizados na campanha. Bom, quanto a esses aspectos, ausência de comprovação de gastos com recursos do FEFEC e gastos com serviços de advocacia e contábeis, eu concluo. É em controvérsia a ausência de comprovação de gastos com recursos do FEFEC no somatório de R$ 618 mil, com saques, cheques e transferências para pessoas físicas não identificadas na reta final do pleito, sem lastro em absolutamente nenhuma prova documental. A tentativa de justificar tais saídas como pagamentos a ativistas de campanha, baseados apenas em prova testemunhal de pessoas vinculadas ao candidato, é insuficiente e inidônea perante o regramento e a jurisprudência aplicáveis, que exigem o detalhamento rigoroso de pessoal, horários e locais de trabalho para garantir a transparência do erário. Também se verificou mácula na contratação de serviços advocatícios e contábeis, que totalizaram R$ 1.580.000, dos quais R$ 1.050.000 foram custeados pelo FEFEC, igualmente sem respaldo na documentação mínima exigível para tais gastos. O montante apresenta uma enorme disparidade em relação aos valores de mercado e até mesmo as candidaturas do próprio partido e as campanhas majoritárias de maior êxito naquele pleito. Constou do recurso ordinário do candidato recorrente que as doações se deram com o fim de perfectibilizar dobradinhas com deputados estaduais de seu partido em determinadas regiões do Ceará, em troca de apoio político, narrativa corroborada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa. A chamada dobradinha, também conhecida por casadinha, refere-se à promoção conjunta de duas ou mais candidaturas por meio do compartilhamento de material de propaganda com vistas à obtenção de dividendos eleitorais. Serviços advocatícios e contábeis não possuem relação direta com os atos de campanha e, por conseguinte, não produzem efeitos concretos na promoção da campanha. Justamente por isso, essa Corte Superior entende que o registro de gastos unicamente com suporte jurídico e contábil constitui reconhecido elemento indiciário da candidatura fictícia. Conforme entende o TSE, a cooptação de apoio político, a despeito de não configurar captação ilícita de sufrágio, ostenta gravidade suficiente para ser qualificada juridicamente como abuso de poder econômico, sempre que, à luz das singularidades do caso concreto, se verificar que o acordo avançado lastreou-se em contrapartida financeira a vilipendiar os cânones fundamentais da igualdade de chances e da legitimidade e normatividade do plério eleitoral. É o julgado que menciono no voto. Se a conspurcação do processo democrático pelo poderio econômico é de extrema gravidade, mais grave ainda será quando instrumentalizada a ilicitude mediante recursos do FEFEC. Quanto às irregularidades com verbas do FEFEC, que compuseram a narrativa fática da representação, somaram R$ 1.668.671, o que equivale a 60 inteiros e 48% dos recursos arrecadados, R$ 2.758.914, 48 inteiros e 95% das despesas contratadas, R$ 3.408.724, e 60 inteiros e 67 centésimos% dos recursos oriundos do FEFEC, R$ 2.750.000. O FEFEC foi criado pelo legislador a partir do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.650 pelo Supremo Tribunal Federal, precisamente para substituir o financiamento privado por uma base pública e isonômica de recursos, de modo que todos os concorrentes partissem de condições comparáveis de disputa. O desvio dessa base não é, portanto, uma irregularidade neutra, é uma fratura no modelo de isonomia eleitoral e que o fundo foi
construído para garantir a absoluta ausência de prova documental acerca da destinação de R$ 618 mil e a injustificada contratação de serviços contábeis e advocatícios no somatório de R$ 1.580.000, dos quais R$ 900 mil foram doados para candidaturas que nem sequer registraram gastos ou prestaram contas a contento, aliados à completa inércia do candidato em atender às intimações da Justiça Eleitoral para que fossem elucidadas tais transações e a orquestrada retificação levada a efeito pelos donatários, constituem, no contexto do caso, relevantíssimos indícios de desvio de recursos do FEFEC para proveito próprio e mercantilização de apoiadores. Conforme já decidiu este TSE, especificamente no campo de aplicação das regras concernentes à captação ou gasto ilícito de recursos, artigo 30 da Lei 9.504, há forte inclinação jurisprudencial na linha de que a articulação de indícios resulta fundamental para o deslinde dos casos concretos, nomeadamente em razão do fato de que as práticas em tela tendem ao soterramento ou à eliminação de provas de natureza direta. Também é o julgado que menciono em meu voto. A igualdade de chances entre candidatos não é comprometida apenas quando se prova que o dinheiro foi para o lugar errado. É comprometida toda vez que o dinheiro público desaparece da fiscalização eleitoral sem deixar rastro. O vácuo documental não é a ausência de prova de dano, é o próprio dano, mensurado pela extensão da opacidade e pelo volume dos recursos que a compõem. No caso concreto, R$ 1.668.671,42, que corresponde a 60 inteiros e 67 centésimos por cento do FEFEC recebido, operaram fora do sistema de controle que garante a todos os candidatos a mesma exposição à fiscalização, isto é, em si, a ruptura da paridade de armas que o artigo 30A da Lei das Eleições foi construído para prevenir. No item 15, quanto aos efeitos da procedência dos pedidos em representação do artigo 30A da Lei das Eleições, o fundamento do acórdão recorrido para manter o cômputo dos votos para a legenda partidária, de que não se deve confundir a demanda em relação ao cargo majoritário com o cargo proporcional e que o tratamento jurídico dos votos obtidos por candidatos proporcionais postumamente cassados não podem, via de regra, ser declarados nulos. Essa tese contraria frontalmente a pacífica jurisprudência acerca da temática. O impacto da distribuição dos recursos do FEFEC, atividade que constitui matéria interna corporis do órgão diretivo do partido político, tem o condão de influenciar o destino político eleitoral de determinado ente federativo, mormente porque é consabido que, sem aporte de recursos financeiros condizentes com o cargo em disputa, a chance de uma candidatura obter êxito é consideravelmente baixa. Diante da essencialidade dos recursos públicos na concretização do Estado Democrático de Direito e da indispensável atuação do partido político como corpo intermediário entre a sociedade e o Estado, não se pode conferir nenhuma espécie de proteção à grei quanto aos votos angariados por candidato ou candidata que praticou ilícitos eleitorais, pois, direto ou indiretamente, quem financia a candidatura é a agremiação partidária. A cassação do diploma ou mandato pela prática de ilícito eleitoral, reconhecido em qualquer espécie de ação autônoma, acarreta nulidade dos votos atribuídos à candidata e ao candidato para todos os fins, com a automática recontagem dos quocientes eleitoral e partidário. Portanto, presidente, eminentes colegas, eu submeto a seguinte conclusão no dispositivo, constante do dispositivo. Recurso de Heitor Rodrigo Pereira Freire desprovido, recurso do Ministério Público Eleitoral provido, a fim de anular os votos atribuídos ao candidato recorrente para todos os fins e, por conseguinte, determinar a retotalização dos votos da eleição de 2022 para o cargo de deputado federal, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário, determina-se o cumprimento imediato e independente de publicação do acórdão. Eu peço desculpa pela extensão
da emenda e é como voto, senhor presidente. Colho o voto do ministro Vilas Boas Cueva. Eu acompanho, eminente relator. Como voto o ministro Floriano de Azevedo Marques. Senhor presidente, o voto do ministro Antônio Carlos, ministro relator, trouxe algumas discussões interessantes e importantes, particularmente em relação à aplicação do 30A. Basicamente, a questão do abuso do poder econômico intrapartidário com a aplicação dos recursos do FEFEC. Então, diante dessa discussão, eu peço vênia para pedir vistas deste julgamento. Os demais aguardam a vista. Proclamo o resultado parcial. Após o voto do relator, que negava provimento ao recurso ordinário de Heitor Rodrigo Pereira Freire e dava provimento ao recurso ordinário do Ministério Público Eleitoral, com o objetivo de anular os votos atribuídos a Heitor Rodrigo Pereira Freire para todos os fins, com determinação de retotalização dos votos da eleição de 2022 para o cargo de deputado federal, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário e com cumprimento imediato, independentemente de publicação do acordo, pediu vista o ministro Floriano de Azevedo Marques. Aguardam os demais. Chamo para julgamento o recurso especial eleitoral 0600-493-93, proveniente de Ibaratama, Ceará, de relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira. Trata-se de recurso especial eleitoral interposto contra acordo do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que manteve o deferimento do registro de candidatura ao cargo de prefeita de Ibaretama, Ceará, nas eleições de 2024. A pedidos de sustentação oral, inscritos Dr. José Bonfim de Almeida Júnior e doutora Sara Campelo Sombra, e indago de Vossas Excelências se dispensam a leitura do relatório. Sim. Dispensada a leitura do relatório, concedo inicialmente a palavra ao doutor José Bonfim de Almeida Júnior pelo prazo regimental. Eminente presidente Nunes Marques, demais membros da Corte, os quais peço permissão para cumprimentar, citando a única voz feminina presente no julgamento, ministra Estela Aranha, ilustre procurador fiscal da lei, senhor secretário, senhores servidores desta casa, colegas de FAI na advocacia aqui presente, senhoras e senhores, meu cordial bom dia. O processo que ora é submetido, excelências, ao rígido juízo de vossas consciências, vem da cidade de Ibaretama, no Ceará. Ibaretama é uma pequena cidade que era distrito de Quixadá, terra de Raquel de Queiroz, senhor relator. E Ibaretama viveu nesta eleição, eu acompanhei, vários casos dolorosos, ministro Gilmar, de abuso de poder. Para o senhor ter uma ideia, Ibaretama tem 11.956 habitantes. Tem cerca de 4.000 desses habitantes que são crianças abaixo, pessoas abaixo de 16 anos, portanto, em idade que ainda não lhes oferece possibilidade de voto. No entanto, votaram nesta eleição 12.155 eleitores, ou seja, mais eleitores do que a quantidade de habitantes no município. E não é um município no qual ocorra algum fato extraordinário a justificar isso. Estou apenas lhes dando alguns dados da realidade local, porque o processo que ora é submetido a esta corte ainda é do registro de candidatura.
a atual prefeita, que foi reeleita na eleição passada, portanto, dentro desse contexto de abuso de poder, embora colecione um grande volume de processos de improbidade, de malversação de recursos públicos, tanto na esfera da improbidade como na própria esfera penal, como não tem condenação com trânsito em julgado em nenhum deles, não foi levantado isso no registro de candidatura. No entanto, no registro de candidatura há duas barreiras que eu considero intransponíveis. 2 processos julgados pelo TCU, em que há condenação da candidata, com imputação de débito, com aplicação de multa e com todos os contornos da moldura típica do artigo 1º, a linha G da Lei das Inelegibilidades. No entanto, pasmem, ao ser apreciado na primeira instância, o juiz primeiro deu uma sentença, ministra, dizendo que via negando o registro. Essa sentença foi posta no sistema, no dia seguinte foi retirada. E logo em seguida veio uma outra sentença, liberando a candidatura, sob o argumento, senhor procurador, de que as contas não teriam sido submetidas ao Legislativo Municipal, que contas de prefeito têm que ser julgadas pela Câmara. Mas essas não são contas referentes aos recursos públicos municipais. Não são contas de governo. São contas relativas a avanças firmadas com o governo federal. Portanto, a inteligência do artigo 71 da Constituição Federal, de competência exclusiva do Tribunal de Contas da União. E aí não cabe pronunciamento do Legislativo Municipal sobre tais contas. No entanto, o senhor juiz de primeiro grau, ao analisar o feito, disse que aquilo ali tinha que ser julgado pela Câmara, embora reconhecesse que no bojo do processo tinha identificado graves fatos que configuravam atos dolosos de improbidade administrativa. O processo sofreu, então, teve um recurso interposto que subiu ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. E lá no TRE cearense, outro grande debate. A corte se dividiu literalmente ao meio. 3 desembargadores votaram pela declaração pela negativa de registro e 3 votaram favoráveis. Com o voto de Minerva, do então presidente, favorável ao registro, a candidatura foi deferida. E o processo hoje está aqui nessa corte para ser apreciado. Eu entendo, senhor doutor relator, que este caso aqui nos chama a atenção para 3 fatos. Senhor ministro, senhores ministros e senhora ministra. Primeiro, a essência da responsabilidade de um gestor público. Segundo, os limites temporais da inelegibilidade. E terceiro, a própria integridade do processo democrático, eleitoral, enquanto prestígio à soberania popular. Vejamos bem, após o processo ter chegado, aportado nesta corte, a defesa da gestora, em uma ação sofisticada, digamos, louvável, entrou com um recurso de revisão no âmbito do TCU e obteve provimento no dia 5 de outubro de 2025. Portanto, fora
do prazo para acolhimento da alteração superveniente, porque a regra da lei das inelegibilidades, no artigo 26, é muito claro, 26D, o marco temporal, o limite temporal para se acolher alterações supervenientes que afastem inelegibilidade, tem como limite a diplomação. Essa já era a concepção desta corte, já era o entendimento da jurisprudência dessa corte, que foi positivado ano passado. E aqui é essa barreira intransponível que a gente quer levantar nessa oportunidade. São 2 convênios que estão nos autos referente a contas julgadas pelo TCU com todos os contornos da linha G, todos presentes, ou seja, atos dolosos de improbidade administrativa, referentes a 2 convênios, ou 2 avanças. Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PENAT, e Programa Nacional da Alimentação Escolar, PENAE. Ambos que falam diretamente com uma área muito sensível da população, com crianças, com estudantes, alunos da rede pública de ensino. E o que se detectou foi que, na aplicação desses recursos, houve como que um assalto silencioso à dignidade dessas crianças. E, portanto, o que se pede aqui nesse momento é que esta casa, fazendo justiça, senhor presidente, não acolha a tese dos recorridos em relação à solução de um dos processos que tem no TCU, porque o outro ainda permanece, portanto, permanece integralmente a inelegibilidade em relação ao outro, e que não dê provimento ao nosso recurso para declarar a negativa de registro de candidatura da senhora Líria Maria Freitas, prefeita de Ibaretama. Muito obrigado. Concedo a palavra à doutora Sara Campelo Sombra, pelo prazo regimental. Excelências, renovo os cumprimentos à Corte, quem faço na pessoa do ministro excelentíssimo senhor presidente. Inicialmente, que é uma honra aqui sustentar, perante essa egrégia Corte, em defesa do direito fundamental de elegibilidade da senhora Líria Maria Freitas de Queiroz, prefeita eleita legitimamente na cidade de Ibaretama, Ceará, nas eleições de 2024. Sem me ater a contextos históricos da cidade, o arcabouço fático no acordo delimita, e a controvérsia ela é objetiva e juridicamente bem delimitada. E trago a seguinte reflexão, excelências. Pode uma omissão formal, posteriormente sanada, sem um reconhecimento do dano horário, da má-fé ou do dolo, ensejar a caracterização de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha G, da Lei 6490, o TRE Ceará, acertadamente, entendeu que não, e o fez em absoluta consonância com a jurisprudência dessa Corte. No caso, o Tribunal Regional foi soberano na análise fático-probatória devidamente delineada no acordo recorrido e decidindo por manter deferida o registro de candidatura da prefeita, entendeu que não houve reconhecimento, ministro Antônio Carlos, de ato doloso de improbidade, não houve má-fé ou dano ao erário, não houve superfaturamento ou execução, falhas na execução dos contratos relativos aos programas federais aqui já citado, PENAE e PENAT. Na ocasião, afastou, portanto, o enquadramento objetivo pretendido pelos impugnantes na origem, que na ocasião era o Ministério Público Eleitoral e a coligação ora recorrente, mas apenas esta se insurgiu contra o acórdão.
importante citar que a jurisprudência dessa Corte tem reiteradamente firmado que as irregularidades administrativas, por si só, não equivalem a ato doloso de improbidade, não bastando a rejeição formal das contas, porque é preciso a configuração, ministro Toffoli, do elemento central e jurídico, que é o dolo específico, que consiste na vontade e na intenção deliberada do gestor em lesar patrimônio público ou obter vantagem para si ou para terceiro. Então, foi exatamente esse parâmetro aplicado pelo tribunal, conjugado com alguns precedentes dessa egrégia corte, que aqui cito, inclusive da vossa relatoria, ministro Antônio Carlos, que é o RESP de origem TRE Goiás 0600-11983, no qual se assenta que a existência de irregularidades na gestão de recursos públicos não implica automaticamente a caracterização do ato de improbidade, notadamente quando são engendradas medidas concretas de saneabilidade da falha. De igual forma, também outro precedente de Vossa Excelência, e agora de origem do TRE Prainha, 0660.8091, Vossa Excelência, a Corte assentou que a omissão no dever de prestar contas, também igualmente, não atrai a incidência da linha G, sendo indispensável que a demonstração e a omissão deliberada da gestora em ocultar falhas graves, distante daqui do caso. Porque, no caso concreto, a rejeição inicial das contas ocorreram exclusivamente pela omissão, né, no dever obrigatório e constitucional do envio da documentação de forma tempestiva. Porém, é importante delimitar aqui e esclarecer o contexto fático. Não houve comprovação de desvio de recursos públicos, não houve dano ao erário, não houve má-fé ou qualquer vantagem indevida para a gestora. Então, a omissão ocorreu justamente aqui, justificando, após o término do mandato da prefeita em 2016, quando essa já não estava mais à frente da administração municipal. E isso dificultou o acesso à documentação. Todavia, tão logo em posse da documentação pertinente, essa documentação foi enviada ao Tribunal de Contas da União em sede recursal. O que a gente extrai disso é que, longe disso configurar uma ocultação deliberada, e sim, o que houve foi uma regularização das contas. E essa distinção é juridicamente determinante. Então, o TRE, na análise, consignou, né, no arcabouço fático do acórdão recorrido, a inexistência de dolo específico. E rever essa decisão, Excelência, implicaria aqui no reexame de fatos e prova, né? Postura inviável em sede de recurso especial eleitoral, ministra Estela. Então, nessa sistemática, e aqui, como bem pontuou o meu colega que me antecedeu, houve uma juntada no processo muito pertinente e é importante para os esclarecimentos da decisão do Tribunal de Contas da União, juntada no ID 164658973, em que o TCU julgou por regulares a tomada de conta especial referente ao programa PENAI 2016. A decisão ela é muito clara em dar total provimento ao recurso de revisão, afastando totalmente débito e multa, julgando por regulares e dando quitação total plena. E é importante esclarecer aqui que não se está diante de um fato superveniente de elegibilidade ou qualquer alteração no estado jurídico da candidata. O que aqui está é o reconhecimento do órgão constitucionalmente competente para julgar contas públicas de que as contas são regulares. Não se está criando elegibilidade, ela está afirmando a ausência de dolo, de má-fé e de dano. E essa está corroborando a tese desde um princípio. Porque a rejeição por si, ela não configura a inelegibilidade. E lembrando que a rejeição se deu exclusivamente pela omissão. E que foram, posteriormente, enviados a documentação voltada para a sanabilidade e justificativa das falhas. Certo? Quanto ao segundo processo,
Por certo, o recurso de revisão, ele encontra-se também admitido pelo TCU, o que demonstra a plausibilidade jurídica do pedido de revisão a ser aplicado de forma análoga. Igualmente, a rejeição foi por omissão e não pela ausência da comprovação, a não comprovação da execução do programa em si. A documentação foi enviada, não houve ocultação deliberada, com vistas a sanear as falhas. Então, encontram-se rejeitadas, sim, mas não há configuração do dolo. E, por fim, já caminhando para o final, esses mesmos fatos foram analisados em ações de improbidade. E decidiu a Justiça Federal do Estado do Ceará, pela total improcedência, decisões estas confirmadas pelo Tribunal Regional Eleitoral da 5ª Região. Sabemos da independência entre as instâncias, mas se para o direito sancionador não ficou comprovado o dolo, como usaria esse mesmo fato para ensejar a causa de inelegibilidade, na qual é imprescindível a incidência do ato doloso de improbidade, do dolo específico. Trata-se aqui de uma coerência institucional e de segurança jurídica. Finalizando, observe-se do acórdão o arcabouço fático muito bem delineado, de forma expressa, que não ficou demonstrado dolo específico, não há dano, não há improbidade. E onde não há improbidade, não há inelegibilidade. Então, é nessa esteira que nós pedimos pelo não conhecimento do recurso especial da coligação ante a sua intempestividade alegada em sede de contrarrazões e, no mérito, o seu total desprovimento para manter rígida a candidatura da senhora Elíria Maria Freitas de Queiroz, legitimamente eleita no município de Baretama, em observância à jurisprudência dessa Corte, à segurança jurídica e à soberania da votação popular. Muito obrigada. Passo a palavra ao ministro Antônio Carlos Ferreira, relator. Muito obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento o doutor José Bonfim, renovo também os cumprimentos à doutora Sara Campelo pelo brilho das sustentações orais. As sustentações orais bem contextualizaram o objeto da controvérsia. Senhor presidente, como indicativo de pedido de vista, eu peço licença para fazer a leitura da ementa e por ocasião da apresentação do voto vice, eu faço um resumo do meu voto. Bem, eu digo na ementa, recurso especial eleitoral interposto pela coligação A União Cresce com o Povo contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que manteve o deferimento do registro de candidatura de candidato ao cargo de prefeito nas eleições de 2024. Na impugnação, a coligação sustenta a incidência da causa de inelegibilidade prevista na linha G do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64, em virtude da rejeição pelo TCU das contas relativas à aplicação de recursos federais no Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2016, com imputação de débitos e aplicação de multa. A questão em discussão é definir se estão presentes os requisitos indispensáveis exigidos pela jurisprudência do TSE para incidência da inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 64, em especial a existência de irregularidades insanáveis e a configuração de ato doloso de improbidade administrativa. A inelegibilidade da linha G exige cumulativamente a exercício de função pública, B, rejeição das contas por órgão competente, C, irregularidade insanável, D, ato doloso de improbidade administrativa, E, decisão irrecorrível, F, imputação de débito no caso de decisão do TCU e G, ausência de suspensão ou anulação judicial. A jurisprudência do TSE admite que essa justiça especializada reconheça nos fundamentos do acórdão do TCU a existência de dolo específico e a insanabilidade das irregularidades verificadas, mesmo que o órgão de contas não mencione expressamente a matéria.
No caso concreto, foi reconhecida a omissão do dever de prestar contas, vindo a ser apresentados documentos com atraso superior a 2 anos, após específica intimação do TCU, cuja análise apontou a inautenticidade das notas fiscais, incompatibilidade com os registros da Receita Federal, divergência entre as informações existentes nos documentos fiscais e as movimentações financeiras retratadas no extrato bancário e falta de comprovação do emprego dos recursos públicos na finalidade do programa social, além de expressa menção à ausência de boa-fé da gestora, circunstâncias reveladoras de conduta consciente e voluntária com inequívoco prejuízo ao erário e ofensa aos deveres de probidade. A deliberada omissão na prestação de contas configura dolo específico, especialmente quando apuradas irregularidades graves que seriam encobertas pela omissão. É o julgado desse tribunal que menciona. A imputação de débito consubstancia medida de natureza reparatória que obriga o responsável a ressarcir integralmente o dano causado ao patrimônio público, acrescido de correção monetária, juros legais, a fim de recompor a integridade do erário. Na espécie, a imputação do débito ao prestador de valores de R$ 308.819,48 e R$ 96.639,56 nos processos de tomada de contas, cujo número menciono, relativos aos programas Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e Programa Nacional de Alimentação Escolar, respectivamente, configuram dano ao erário e demonstram a gravidade das irregularidades, conferindo-lhe o caráter insanáveis. O pronunciamento da Justiça Comum, em âmbito de ação civil pública, acerca dos mesmos fatos que motivaram a rejeição das contas, não vincula a análise dos requisitos da causa de inelegibilidade prevista na linha G do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64, feita pela Justiça Eleitoral, notadamente quando à luz da jurisprudência do TSE, e existe dúvida acerca dos elementos caracterizadores do ato doloso de improbidade administrativa. Cito também, presidente, na ementa em acréscimo, quanto ao fato superveniente, acrescento um obter ditum, tratando aqui reportando ao entendimento do tribunal que somente seriam consideradas na análise dos processos de registro as alterações fáticas e jurídicas ocorridas até a data do primeiro turno das eleições. Por isso, senhor presidente, o voto que submeto ao colegiado é no sentido de indeferir o registro de candidatura da recorrida e determinar a realização de novas eleições diretas no município. A pedido de vista antecipada do ministro Floriano de Azevedo Marques, indago a senhora ministra e os seus ministros se aguardam. O quórum está constituído. Quando o processo retornar à pauta, o ministro Toffoli serão convidados a prosseguir nesse julgamento. Proclamo o resultado parcial. Após o voto do relator, que dava provimento ao recurso especial a fim de reformar o acordo regional e indeferir o pedido de registro de candidatura de Elíria Maria Freitas de Queiroz ao cargo de prefeito, e determinava a realização de novas eleições diretas para o cargo majoritário no município de Ibaretama, Ceará, independentemente da publicação do acordo e da interposição de recursos pelas partes, antecipou o pedido de vista o ministro Floriano de Azevedo Marques. Aguardam os demais. Chamo para julgamento o agravo regimental no agravo recurso especial 0600-421-63 de Itatim, Bahia, da minha relatoria, com pedido de destaque formulado pelo ministro Floriano de Azevedo Marques. Na sessão virtual de 13 a 19 de dezembro de 2024, votei no sentido de negar provimento ao agravo interno. Em seguida, o processo retirado da sessão de julgamento por meio eletrônico, em razão de pedido de destaque formulado pelo ministro Floriano de Azevedo Marques. Passo a uma leitura breve do meu voto e depois passo à colheita do voto do ministro que destacou o processo. Conforme conseguido na edição agravada, houve descompasso entre as razões veiculadas no agravo e o teor do pronunciamento recorrido, atraindo a incidência do enunciado número 26 da súmula do TSE. Assentei na oportunidade que o recurso especial foi inadmitido na instância regional, tendo em vista 1. A conformidade da conclusão exarada no acórdão regional com a legislação correlata, após análise do acervo fático probatório dos autos e a existência de dúvida razoável acerca da configuração da fraude. E 2, a incidência dos enunciados número 28 e 30 da súmula do TSE.
Todavia, os então agravantes se limitaram a defender a possibilidade de revaloração do conjunto probatório dos autos e afirmar que o presidente do TRE Bahia adentrou, segundo assevera, em questões meritórias exclusivamente afetas ao TSE, usurpando a competência desta Corte, deixando de refutar especificamente os óbitos invocados na decisão atacada. Com efeito, na linha da jurisprudência desta Corte, a impugnação dos fundamentos da decisão agravada deve ser específica, evidenciando-se os motivos de fato e de direito capazes de infirmar todos os fundamentos da decisão que se pretende modificar, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. Reitero, assim, a inviabilidade do conhecimento de recurso que deixa de apresentar argumentos suficientes para infirmar todos os fundamentos da decisão recorrida e, assim, permitir a sua reforma, nos termos do enunciado número 26 da súmula do TSE, segundo o qual é inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão recorrida, que é, por si só, suficiente para a manutenção desta. Saliento por oportuno que não configura usurpação da competência desta Corte a admissibilidade realizada pelos tribunais regionais, ainda que adentre o exame do mérito recursal, porquanto essa decisão não vincula a instância superior que, não obstante, realiza segundo o juízo de admissibilidade. Precedente no agravo, em agravo de recurso especial 0600-58403-2020, relatoria da ministra Carmen Lúcia. Seja como for, o acórdão do TRE Bahia, ao expor o quadro fático intangível em sede excepcional, consignou que, apenas alguns trechos, porque o voto já esteve disponível no plenário virtual. O PP lançou 10 candidatos para concorrer ao pleito proporcional, sendo 7 do sexo masculino e 3 do sexo feminino. Alegou-se que duas das três candidatas registradas para concorrer ao cargo de vereador, quais sejam Maria da Hora Bastos de Souza e Maria Leles Menezes Nascimento, teriam sido indicadas apenas para compor a cota de gênero necessária ao deferimento do DRAP, o que caracterizaria fraude. Ocorre que, após cautelosa instrução processual, na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, o magistrado zonal, acertadamente, concluiu não ter sido demonstrada a ocorrência da alegada fraude, posto que a participação das candidatas no processo eleitoral foi satisfatoriamente comprovada. Vale destacar inicialmente as afirmações tecidas pelas testemunhas em seus depoimentos extraídos da sentença atacada. Examinei atentamente o depoimento de Jeter Pereira de Souza, ouvido em termo de declarações. Indagado se as candidatas teriam apoiado outras candidaturas, disse que não estava por dentro a respeito de Maria Leles, mas que Maria da Horta chegou a apoiar Roberto, que foi eleito vereador. Disse ainda que não viu material de campanha das candidatas. Por outro lado, disse que tampouco viu as candidatas distribuindo material de campanha para outros candidatos. O Ministério Público indagou se o depoente saberia dizer algo mais a respeito das candidatas, além do que já havia dito no sentido de que elas não teriam feito campanha. O depoente disse que nada mais saberia dizer. Também examinei o depoimento, isso quem diz o acórdão regional. Também examinei o depoimento de Evegisto Estevão de Souza, que foi ouvido na qualidade de testemunha. Indagado, disse que conhece as duas candidatas pessoalmente e que sabia que foram candidatas a vereadoras nas últimas eleições, pois viu nas redes sociais, embora não tenha visto o post das candidatas. Disse que conversou com Maria Leles, ocasião em que ela disse que estava ali para compor chapa, e que nem ela votou em si. Relatou que as candidatas pediram voto a terceiros. Indagou se viu material de campanha das candidatas, disse que não. Indagado pelo magistrado, disse que pode ser que tenham as candidatas participado de reuniões, mas que não viu. Em certo momento, indagado a respeito de material de campanha, disse: elas saíam pelas ruas, mas para mim mesmo nunca deram não. Logo em seguida, disse tampouco recebeu material de campanha de outros candidatos. Mais adiante, indagado sobre atos de campanha, disse: elas fizeram, mas na minha mão mesmo nunca me deram. Pouco depois, indagado pelo magistrado, disse que não fizeram e pontuou logo no início, estava o nome delas constando que seriam candidatas, mas elas não fizeram campanha para dizer que iam concorrer. Indagado pelo Ministério Público, disse que não sabia dizer se elas pediram ou não votos a outros candidatos. Indagado pelo magistrado, disse e respondeu negativamente, quando instado a dizer se elas teriam dito para os eleitores votarem em outros candidatos e não votarem nelas.
Passo ao depoimento de Pedro Tiago dos Santos Nogueira, que foi ouvido sem a prestação de compromisso. Indagado, disse que as candidatas apoiaram terceiros. Disse que não viu material de campanha das candidatas. Por outro lado, disse que tampouco recebeu material de campanha de outros candidatos da oposição. O Ministério Público indagou se o depoente ouviu diretamente das candidatas que elas estariam concorrendo apenas para compor chapa, ao que foi proferida resposta negativa. O magistrado, então, indagou se o depoente seguia as candidatas em redes sociais, ao que recebeu resposta negativa. Em seguida, indagou a respeito do grupo de WhatsApp que o depoente mencionou. O magistrado perquiriu se o grupo era aberto, se no grupo ocorriam discussões, brigas, xingamentos e acusações generalizadas entre situação, oposição e candidatos em geral, que o depoente respondeu positivamente. Ouvido Lucas Corrêa de Almeida Silva, disse que Maria Leles o procurou, pois teve interesse em ser candidata, e que Maria da Hora, igualmente, o procurou. Asseverou que elas mesmas manifestaram interesse na candidatura. Pontuou que elas participaram de eventos, a exemplo de visitas a bairros. Disse que Maria Leles acabou desistindo antes da eleição, mas que isso não foi formalizado. Mencionou a questão do erro da gráfica. Indagado pelo Ministério Público, disse ao que recordava apenas as candidatas que desistiram da campanha. Prossegue o acórdão regional. Além disso, os depoimentos de Jeta Pereira de Souza e Evegisto Estevão de Souza asseveram que ambos não possuíram contato com materiais de campanha de quaisquer candidatos ao cargo de vereador do município de Itatim, de modo que restam duvidosas suas afirmações quanto à inexistência de atos de campanha das candidatas. A par disso, os recorridos trouxeram aos autos testemunhas Lucas Corrêa de Almeida Silva e fotografias que atestam a presença das candidatas em eventos de campanha. No mesmo sentido, ressalta-se que a inexistência de postagens em redes sociais pessoais sobre suas candidaturas não indicam por si só o alegado caráter fictício, visto que cabe a cada candidato eleger a forma de realização de seus atos de campanha. Portanto, quanto à alegada inexistência de atos de campanha, conclui-se que este fato restou controverso nos autos, posto que os recorrentes não trouxeram provas incontestas que demonstrasse o quadro aduzido. Desse modo, promovido o cotejo entre o objeto deduzido em sede de AIGE e o acervo probatório constante dos autos, é de se concluir haver restado frágil a alegação do cometimento de fraude à cota de gênero por parte do Partido Progressistas. Prossegue o acórdão regional. Assim, como bem destacado pelo Ministério Público Eleitoral, abre aspas, no panorama dos autos, enfim, não subsiste lastro probatório capaz de autorizar o deferimento dos pedidos inaugurais, sobretudo em vista da gravidade das consequências jurídicas incidentes, de modo que, a despeito dos indícios levantados, há de ser prestigiado o postulado indúbio pró-sufrágio, segundo o qual a expressão do voto popular merece ser prioritariamente tutelada pela Justiça Eleitoral. É certo que a ocorrência da fraude não pode ser presumida, devendo ser demonstrado cabalmente que houve lançamento de candidaturas com a exclusiva finalidade de compor artificialmente o percentual destinado ao gênero feminino, por meio de candidatas sem ânimos de concorrer, em prejuízo da isonomia entre homens e mulheres pretendida pela legislação eleitoral, o que não foi observado no presente feito. Por tudo quanto exposto, em consonância com o opinativo ministerial, diante da inexistência de prova robusta da prática de fraude à cota de gênero, por meio do registro de candidatura fictícia nas eleições de 2020 pelo Partido Progressistas de Itatim, voto pelo desprovimento dos recursos. Isso é o acórdão regional. Digo eu. Conforme se observa, a Corte Regional concluiu a unanimidade pelo acerto do juízo eleitoral quanto à não configuração da fraude à cota de gênero na espécie, diante da fragilidade dos elementos probatórios trazidos aos autos, seja pela ausência de convicção das testemunhas e dos declarantes ouvidos, seja pela comprovação da presença das candidatas em atos de campanha, não podendo ser presumida a ocorrência do ilícito. Verifico no ponto que, apesar da votação ínfima e da baixa movimentação de recursos financeiros, resumidos a material de campanha doado, consta dos excertos acima transcritos que as candidatas pediram votos a terceiros e participaram de eventos de campanha. Para além disso, testemunhas e declarantes foram uníssonos ao alegar que não receberam material de campanha de nenhum outro candidato. Esse contexto impede o reconhecimento da fraude das candidaturas de Maria Ora Bastos de Souza e Maria Leles Menezes Nascimento, ainda que esta última tenha desistido informalmente da disputa eleitoral antes do pleito. A decisão regional, portanto, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a prova da fraude à cota de gênero deve ser robusta e levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso, a denotar o incontroverso objetivo de burlar o mínimo de isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.507, de 97.
Aresp 0601-646-91-2020, relatoria do ministro Benedito Gonçalves. Desse modo, estando as conclusões do acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do TSE sobre a matéria, fica inviabilizado o recurso especial, tanto pela violação a dispositivo da Constituição Federal ou da lei, quanto pela divergência jurisprudencial nos termos do enunciado 30 da súmula TSE. De mais a mais, para dissentir da conclusão do regional quanto à configuração da fraude à cota de gênero, seria indispensável o revolvimento dos fatos e provas dos autos, o que é vedado nesta instância excepcional, a teor do enunciado número 24 da súmula do TSE, segundo o qual não cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto fático probatório. Esse quadro conclui-se que a decisão agravada deve ser mantida, tendo em vista a ausência de argumentos aptos a infirmá-la. Ante o exposto, nego o provimento ao agravo interno. E passo a palavra ao ministro Floriano de Azevedo Marques por ter destacado o processo no plenário virtual. Excelentíssimo ministro presidente, renovando os cumprimentos aos demais ministros e agora fazendo uma saudação especial aos estudantes do curso de Direito da Ânima Educação em São Paulo, eu tenho o voto aqui, vou resumir de maneira bastante sintética. Primeiro, eu estou dando provimento ao agravo interno e ao agravo em recurso especial por entender que a recorrente impugnou adequadamente as razões, além de ter apontado, ao meu ver, suficientemente a violação ao artigo 10, parágrafo 3º da Lei das Eleições, razão pela qual eu dou por providos os agravos e passo, então, à análise do mérito do recurso manejado. Já foi bastante bem reportado aqui pelo ministro relator a questão de fundo, e aqui eu estou apresentando voto divergente por entender que, nos exatos termos da moldura fática trazida pelo acórdão regional, os elementos presentes me dão a convicção e a certeza de que, em relação às duas candidatas, houve sim a candidatura fictícia. Primeiro, a votação não é baixa, ela é irrisória, 0 votos e 2 votos. Né? Segundo, o gasto de campanha, um outro elemento para o nosso simulado como indicativo, da candidata Maria da Hora Bastos foi de R$ 160, ainda que num contexto de uma cidade pequena. Terceiro, é bastante incomum e improvável um candidato não ter qualquer propaganda eleitoral nas suas próprias redes, ministro Gilmar, que é algo de custo praticamente 0. Né? E é óbvio, aqui, aqueles que já viveram uma campanha, eu e o ministro Toffoli fizemos campanhas nos anos 80, um candidato busca de toda forma difundir o fato de que ele é candidato, no mínimo nas suas redes sociais. E depois, acrescento a isso, com a divergência dada a máxima vênia ao relator, que há elementos a indicar que as candidatas não só não fizeram campanha para além das redes, como também há indicativos de que fizeram campanha para outro candidato concorrente. Portanto, neste caso, e respeitando o entendimento do ministro Cássio, que me preocupa também, de nós não estarmos fomentando uma indústria de impugnações de eleitos com base na fraude de gênero, no caso concreto, me convenci que há elementos aptos a caracterizar a fraude à cota de gênero e, nos termos da nossa jurisprudência, o entendimento que tal a gravidade da burla a essa cota, o princípio indúbio pro sufrágio é um princípio relativizado diante da gravidade da fraude. Eu adito a isso um outro entendimento, que é o seguinte: a prova de que um candidato foi efetivamente candidato e fez campanha não é uma prova diabólica. Qualquer um que foi candidato tem a memória dos atos de candidato que praticou. Portanto, quando impugnado como fraudador, não é propriamente uma prova diabólica demonstrar que a fraude foi feita, e, nesse sentido, a suposta contraposição de declarações de que teria havido campanha ou, mais ainda, que nenhum outro candidato no município fez campanha, não são, ao meu ver, suficientes para afastar a fraude, que, neste caso, à luz da nossa súmula, está, ao meu ver, caracterizada. Diante do que expus de maneira muito sintética, eu ouso divergir do eminente relator e voto no sentido de prover o agravo regimental para dar provimento ao agravo em recurso especial eleitoral e ao apelo nobre interposto pelo Partido Social Democrático, a fim de reformar o acordo regional para julgar procedente a ação de investigação judicial e reconhecer a fraude da cota de gêneros no município de Itatim, Bahia, no pleito de 2020. E B, declarar a ineligibilidade de Maria Leles Menezes Nascimento e Maria da Hora Bastos de Souza para as eleições que se realizaram
no período de 8 anos após o pleito de 2020, restando, por óbvio, prejudicados os pedidos de anulação de votos, recálculo dos coeficientes eleitorais e da cassação do DRAP e dos diplomas dos candidatos, em razão do encerramento dos mandatos eletivos advindos daquela eleição de 2020. É como eu voto. Eu vou, em razão do horário, apenas suspender o julgamento e, da mesma forma do processo anterior, já ficam de antemão convidados o ministro Gilmar Mendes e o ministro Dias Toffoli para a sentada que se seguirá da continuidade do julgamento. E proclamo o resultado parcial. Após o voto do relator, que negava provimento ao agravo interno, e do voto divergente do ministro Floriano de Azevedo Marques, que dava provimento ao agravo interno para prover o agravo em recurso especial eleitoral, e ao apelo nobre interposto pelo Partido Social Democrático, PSD, municipal, e por Daiane Silva dos Santos dos Anjos, o julgamento do processo foi suspenso e retornará à pauta oportunamente para a colheita dos votos dos demais ministros e ministras que participaram da primeira sessão de julgamento. Indago à senhora ministra e aos senhores ministros se há alguma urgência ou matéria a ser posta em mesa. Bom, não havendo, antes de encerrar, quero apenas fazer um registro, que é com satisfação que recebemos a nomeação pelo presidente da República do Dr. Nauê Bernardo Pinheiro de Azevedo para o cargo de ministro substituto deste Tribunal Superior Eleitoral na vaga destinada a advogados. Com uma trajetória consolidada no direito eleitoral e ambiental, Nauê Bernardo é advogado e cientista político, doutorando em Direito Constitucional na Universidade de Brasília. Também é professor e atua como diretor de Igualdade Racial do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Distrito Federal. Seja muito bem-vindo a esta casa. Não havendo mais nenhum processo a ser julgado e nenhuma urgência posta pelos senhores ministros, agradeço a presença de todos, desejando um ótimo dia e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.